Bom, galera, vamos estudar agora, de modo específico, o equilíbrio existente entre a fase líquida e uma fase de vapor, certo? Esses líquidos aqui, a gente vai chamar de solvente agora, porque num futuro próximo, daqui a pouquinho, a gente vai dissolver substâncias aqui, vamos dissolver nossos solutos, e esses líquidos serão nossos solventes. Então vamos estudar a pressão máxima de vapor de um solvente. O que é isso? Vou pegar aqui água como exemplo, e vamos supor que a gente está a temperatura de 25 graus Celsius. A 25 graus Celsius, a água não vai estar em ebulição, porque no nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Mas mesmo não entrando em ebulição, vai formar vapor de água, pelo processo de evaporação, que é um processo lento e de superfície. Então, a água vai vagarosamente passando do estado líquido para o estado de vapor. Certo? Legal. Então, a gente teria aqui uma velocidade de evaporação. Seria a velocidade com que a água passa do estado líquido para o estado de vapor. Vou chamar de VE. Se o frasco estiver aberto, todo esse vapor vai escapar do frasco, certo? Então, a gente tem a mudança aqui da água líquida para o estado de vapor. Com o frasco aberto, o vapor vai saindo do frasco. Não é estabelecido o equilíbrio. Não ocorre a condensação de modo efetivo da água no estado do vapor voltando para o estado líquido. E com o tempo, o conteúdo aqui do frasco secaria. Para isso não ocorrer, vamos supor que eu conseguisse fechar esse frasquinho aqui. Fechando esse frasquinho, esse vapor de água não escaparia para o ambiente e a condensação, ou seja, a volta do estado de vapor para o estado líquido, ocorreria de modo efetivo. Então, a gente teria a velocidade de evaporação e a velocidade de condensação, que eu vou chamar de VC. Em um momento, vai ocorrer o equilíbrio, ou seja, a velocidade de evaporação vai ser igual à velocidade de condensação. E não vai mais formar uma quantidade efetiva de vapor. O processo é dinâmico, né? Só que com a mesma velocidade com que a água sai do estado líquido e vai para o estado de vapor, a água vai sair do estado de vapor e vai voltar para o estado líquido. Então a quantidade de vapor não muda mais. Só que o processo não é estático, é dinâmico. Nesse momento, na hora que o vapor da substância entrar em equilíbrio com o líquido, eu venho aqui, espeto um manômetro, que é um instrumento para medir pressão, e eu meço qual a pressão exercida por esse vapor. É isso que a gente chama de pressão máxima de vapor do solvente. É a pressão que o vapor do solvente vai exercer a uma certa temperatura quando em equilíbrio com o estado líquido. Ou seja, por exemplo aqui, a água líquida em equilíbrio com o vapor. Ou seja, no instante que a velocidade de evaporação é igual à velocidade de condensação. Certo? Mas será que essa pressão máxima de vapor ela é idêntica para todos os solventes, para todas as substâncias, ou varia de substância para substância? Vamos ver isso? Então, imagina essa situação. Vamos supor que a gente tem água aqui, álcool e éter, numa temperatura de 25 graus Celsius. Ou seja, na temperatura inferior à temperatura de ebulição de cada uma dessas substâncias a uma atmosfera. Certo? Então, nenhuma dessas três substâncias vai entrar em ebulição, só que vai formar vapor delas. Dá uma olhada. Mesmo não estando em ebulição, a gente pode utilizar o valor da temperatura de ebulição como uma medida de comparação para saber qual dessas substâncias é mais volátil e qual é menos volátil. A volatilidade pode ser entendida como uma tendência que uma substância tem no estado líquido para escapar para a forma de vapor. Substâncias com maior temperatura de ebulição são menos voláteis, porque forma menos vapor. É mais difícil passar do estado líquido para o estado de vapor. Então, ó, a 25 graus Celsius, aqui seria o vapor da água. Então, se a gente tampar e medir aqui, supondo que o vapor está em equilíbrio com o líquido, a gente teria a pressão máxima de vapor da água nessa temperatura. O álcool aqui, 78 graus Celsius, ele é mais volátil que a água, porque a temperatura dele de ebulição é menor. Mesmo ele não estando em ebulição a 25 graus Celsius, a gente pode usar essa medida como uma forma de comparação. Então eu venho aqui, espeto um manômetro e meço a pressão máxima de vapor do álcool. A pressão máxima de vapor do álcool vai ser maior que da água, porque aqui está formando mais vapor.
Quanto mais vapor, maior a pressão exercida por esse vapor. Já o éter, a temperatura de ebulição do éter é cerca de 35 graus Celsius. Então, das três substâncias apresentadas, ele é o mais volátil. Ou seja, que tem a maior facilidade para passar do estado líquido para o estado de vapor. Então, eu venho aqui, ó, e eu espeto um manômetro aqui. E meço a pressão de vapor, a pressão máxima de vapor. No caso aqui, o éter, ele vai ser a substância, como tem mais vapor, que apresenta a maior pressão máxima de vapor a essa temperatura. Enquanto a água vai ser a que apresenta a menor pressão máxima de vapor. E o álcool vai ser intermediário. Tudo bem? Então o éter é o mais volátil. Tem como a gente analisar isso num gráfico, por exemplo? Tem. Vamos ver. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Pressão por temperatura em graus Celsius. Na verdade, a gente está estudando aquela linha do diagrama de fases que representa o equilíbrio entre o estado líquido e o estado de vapor. Por uma certa temperatura aqui, vamos supor a temperatura de 25 graus Celsius que a gente viu, a gente pode ver qual é a pressão de vapor dessas substâncias nessa temperatura. Então eu subiria a linha, o tracejado, bato aqui no gráfico da linha azul, essa seria a pressão de vapor P1. Vou subindo aqui, ó, bato no gráfico da linha verde, pressão de vapor P2. Subo aqui, ó, bato no gráfico da linha amarela, pressão de vapor P3. Então, bato aqui no gráfico da linha amarela, pressão de vapor P3, certo? Então, olha só. O éter, a gente viu que era o mais volátil. Então, para aquela temperatura, uma mesma temperatura, ele que vai apresentar a maior pressão de vapor. Então, a substância mais volátil sempre está aqui, ó, com a linha acima de todas. A água, a gente viu que era a substância menos volátil aqui, ó. Então, a 25 graus Celsius, ela vai ter a menor pressão de vapor. E o álcool, a gente tinha colocado ele como intermediário. Então, esse aqui você não pode errar. A linha do meio vai ser o intermediário, o álcool, está entre eles. Com uma pressão de vapor intermediária. Legal? Espero que você tenha entendido isso. Você pode verificar também que quanto mais a gente aumenta a temperatura, mais vai aumentando a pressão de vapor das substâncias, né? Conforme aumenta a temperatura, aumenta a quantidade de vapor formado. Só que não é diretamente proporcional. O gráfico não é uma linha reta passando pela origem. Legal? Só que quando será que um líquido entra em ebulição, né? Até quando que a gente tem que aquecer? Quanto de vapor tem que formar para entrar em ebulição? Então, agora tem uma tarefa para você fazer. A gente vai ver isso no próximo vídeo dessa aula. Continua seguindo aqui com a gente. Até já.